Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. E antes de falar sobre a minha convidada de hoje, eu queria agradecer ao patrocinador desse episódio, que é o grupo Resiliência Humana. É um grupo com milhares de seguidores no mundo todo, que tem conteúdos aí de ajuda para que a gente possa ter uma atitude mais positiva em relação à vida. E entre tantos produtos do Resiliência, eu queria sinalizar um em especial, que é o livro Minha Gratidão Diária, do autor best-seller Robson Amushi. O Robson é um querido que já esteve aqui no podcast, né? Acho que muita gente conhece o Robson, terapeuta maravilhoso. E aqui ele traz em pílulas diárias, né? Algumas reflexões para que a gente possa ter uma atitude mais positiva, mesmo diante de situações desafiadoras da nossa vida, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal do Resiliência. E vamos lá. Eu queria, então, anunciar a nossa convidada de hoje, que é médica, endocrinologista, ela é mestre e doutora pela Unicamp, fundadora da Tribo Saúde e Tribo Educação, e ela tem um canal no YouTube muito bacana que se chama Endocrinologia para Todos. Doutora Juliana Gabriel, seja muito bem-vinda! É uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. A doutora Ju, eu me conectei com ela através da internet, né? Então a internet tem sim muitas conexões interessantes, Super, né? super. E a Juliana, ela tem uma história muito interessante dentro da endocrinologia, o trabalho que ela faz como médica, minha colega, como docente, ela vai contar um pouquinho pra gente e também vai trazer um pouco da história pessoal dela, porque a Ju já sofreu alguns episódios de burnout, né, Ju? Alguns. Meu Deus, então vamos lá, vamos começar do começo, né? Acho que a gente podia falar, Juliana, assim, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Como que você percebeu que você teve ali o seu primeiro episódio de burnout? Olha, eu acho que eu já tinha tido um antes, mas a percepção veio quando eu li um artigo de revista pesquisando sobre sintomas de cansaço, esgotamento. Isso deve ter sido entre o meu mestrado e o meu doutorado. Já tem um tempinho, né? Eu terminei o mestrado em 2010. Entrei em 2010, terminei em 2012. Então, foi ali nessa fase. Terminei em 2010. Ó, tá vendo? Tô até... Na verdade, eu terminei em 2010 e entrei em 2011 no doutorado. Fiquei um ano ali descansando. Mas lendo um artigo e eu comecei a ver a lista de sintomas e eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Uhum. E olhar um pouco para trás na minha própria história. E não se falava muito naquela época, né? Não se falava. Na verdade, esse artigo de revista falava sobre esgotamento emocional e não o burnout, que seria relacionado ao trabalho. Mas era tipo um checklist, sabe aqueles artigos assim? E tinha 10 itens e eu quase gabaritei. Você falou, passei com louvor. Passei com louvor. Eu falei, meu Deus, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E a gente tem ao longo da nossa... Acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Ao longo da nossa vida a gente tem ciclos. E sempre que eu tava a ponto de realmente desabar no burnout, alguma coisa acontecia que ou um ciclo se encerrava, enfim. E eu acabei nunca indo pro fundo do poço completamente até o ano passado. Então, eu falei que eu tive alguns episódios. Eu acredito que deve ter níveis de burnout. Aí talvez você pode até... né, engrandecer um pouco essa discussão falando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que tem várias coisas envolvidas, pelo menos olhando para a minha própria história. Então, primeiro o vestibular de medicina, que é uma fase super pesada e daquelas em que a gente é praticamente adolescente, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Imaturo pra caramba. Pra caramba. E aí você via todos os seus amigos, assim, saindo pra jogar vôlei, ir à praia, porque eu sou carioca. Final de semana, festa, aniversário de aniversário. E eu não podia, eu fiquei um ano estudando todo santo dia. Então, a gente já começa com o histórico daí, né? E eu não acho que o burnout seja algo que vem do nada. Ele vem se construindo ao longo da vida. Eu sempre falo isso. Então. E na verdade, durante a faculdade de medicina, eu entrei na faculdade em 98.
Então, nessa época, não se falava, assim, aluno de medicina, ainda mais a faculdade que eu fiz, que era super tradicional, FRJ. Ah, você fez a federal. Eu fiz a federal. Ai. Pois é, e a gente vinha de uma cultura que era assim, tem que sofrer mesmo. É o dia inteiro, e aí pega engarrafamento pra ir. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E você tá reclamando, na minha época era pior. Eu ouvia isso dos meus professores, na época, né? E a medicina tem essa coisa muito hierarquizada, né? É muito... Tem que sofrer mesmo, é o calouro, tem aquele trote absurdo na faculdade de medicina, né? É uma coisa meio militar mesmo, né? E o trote foi super, enfim. Mas a questão, principalmente, foi na época do internato mesmo, porque aí você começa a dar plantão final de semana, e aí é quando a vida profissional começa a realmente aparecer pra você, e você começa a ver privação de sono, aí você não consegue mais fazer exercício direito porque não tem horário, e prova de residência, e faz cursinho. Então essa foi uma fase que eu também fiquei muito cansada, mas que nem eu falei, né, veio a residência, aí o primeiro ano é sempre mais complicado, mas depois a gente vai se acertando. Eu sempre dei plantão final de semana, então nunca tive muito tempo de descansar. E quando eu terminei a residência, eu logo emendei com o mestrado. Foi a mesma coisa. Então, mudar de cidade... Aí você foi pra Unicamp. Eu fui pra Unicamp. Mudei pra Campinas, e aí tudo novo. Essa foi uma fase muito difícil. Mas a sensação que eu tenho é que, como eu tinha um objetivo em mente e tinha data pra acabar, a gente meio que vai aguentando. E também mais nova, né? Hoje eu tenho 43, na época eu tinha meus 20 e poucos anos, quase 30. Então, assim, eu sei que... Eu não gosto de papo de velho, né? Mas não é isso, muda. Mas muda total. Muda total. A nossa capacidade ali de resiliência, de aguentar o tranco, as porradas da vida é muito diferente. É muito diferente. E aí, e aquela coisa de ter data para acabar na minha cabeça me fazia virar as noites, estudando para o mestrado, fazendo a pesquisa, dando plantão ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar no SUS, no posto de saúde, para poder ter o fixo, porque eu não tinha bolsa de mestrado. Então, assim, a gente vai se desdobrando em 1000, né? E quem fica por último nisso tudo é a gente. E nós médicos, né, Ju, só te cortando um minutinho, nós médicos temos esse péssimo hábito, né, de trabalhar num monte de lugar, né, desde a residência. Então, assim, eu não sei se é porque a gente passa muitos anos privados ali de ganhar 1 centavo, a gente demora muito para ganhar dinheiro. Então a gente vê colegas com 18, 19 anos já ganhando alguma coisinha, já trabalhando e tal. E a gente está lá ralando e estudando. Quando a gente sai do 6º ano, parece que se abriu um portal maravilhoso e que a gente começa a ganhar muito bem, né? Porque o médico, ele é muito bem remunerado, claro, dentre a realidade do país, né? Ninguém aqui é rico, mas nós temos também a consciência de saber que o salário de um médico é um salário muito acima do que a maioria das pessoas recebe no país. Então, a gente, de repente, já começa a ganhar. E aí começa uma coisa de querer trabalhar num monte de lugar, não sei se é para suprir aquilo que a gente não ganhou, ou eu não sei, o que você acha disso? Por que a gente pega tanto emprego, pega tanto plantão, e às vezes que nem precisa, né? Eu acho um pouquinho diferente de você. Eu não acho que a gente seja tão bem remunerado assim, a ponto de não precisar trabalhar muitas horas. A diferença é que, assim como o professor também, o médico, ele pode trabalhar mais horas. Ele não tá limitado ali àquelas 40 horas e uma outra hora extra que se faz. Não tô dizendo que outras profissões não fazem isso. Mas para nós é normal. É normalizado. Normal não, é normalizado. Isso. Né? E eu acho que, sim, você pega uma pessoa que acabou de sair da faculdade, 24 anos. Eu vivia de bolsa de internato do plantão, que era R$160 por mês. Tudo bem que você já tem um tempinho, né? Mas, de repente, você pega um plantão e você ganha, por plantão, R$200. Sim. Nossa Senhora, aquilo pra você é muito dinheiro. Mas para você poder fazer um salário, por exemplo, que sustente uma família, nem sempre você consegue, né? Então, a gente tem que... É muito cultural essa coisa do vir à noite, trabalhar demais, ter vários empregos. E a sensação que eu tenho, isso era um questionamento que eu tinha muito interno e que eu nunca tive ninguém para conversar muito sobre isso, porque o meu pai também é médico, ele também viveu essa realidade,
Eu acho que as relações de trabalho com o médico são muito ruins. Uhum. Existem muitos subempregos. Quantos plantões eu já dei que era de boca, não tinha um contrato, não tinha um nada. Você vai, você ganha, você não vai, você não ganha. E se você não for, você ainda é cortado da escala. Eu já tive plantão que eu ganhava em dinheiro. No final do plantão, era tão isso que era um hospital ali de um político, ali perto da região que a gente morava, um hospital bem pequenininho, assim, uma coisa bem... O pessoal dizia que era lavagem de dinheiro, tá? Enfim, não sei o que era exatamente aquilo, mas era um dos meus primeiros trabalhos, então eu fui. E aí a gente fazia um plantão absurdo de trabalho, uma correria maluca. E no final do plantão, a gente passava ali na parte da administração e recebia em dinheiro, nota sob nota. Aquilo era tão bizarro, mas eu punha o dinheiro no bolso e saía feliz da vida. Pois sem nunca me questionar de onde vinha aquele dinheiro, que relação de trabalho era aquela, né? Não, e assim, só pra você ter uma ideia, eu me formei em 2004. Eu terminei meu mestrado em 2010. Em 2010, eu fui trabalhar como professora universitária, assim que eu terminei o mestrado. E como professora, eu tive carteira assinada, 13º, fundo de garantia. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Nossa. E aí foi na universidade, quer dizer, foi como professora, como mestre, que eu fui aprender o que é você ser um funcionário com benefícios trabalhistas. Uau. E isso, eu acho que, em termos de burnout, isso é muito importante, porque Claro. você saber que você tem respaldo, por mais que o trabalho seja pesado, eu era professora de semiologia, eu tinha 1 milhão de anamneses para corrigir por semana, então eu trabalhava ali, sei lá, X horas, eu tinha o dobro de horas em casa para preparar a aula, corrigir a anamnese, né? Era uma loucura. Deus. Mas eu amava, por quê? Porque eu sabia que eu ia ter férias remuneradas, coisa que eu nunca tinha tido até então. Sim. A não ser na questão do posto de saúde, que depois eu acabei entrando, foi mais ou menos perto. E assim, quando você começa a ter uma relação de trabalho que é honesta e justa, você começa a perceber o quanto que tinha de abuso antes em relações de trabalho. E eu acho que para o médico recém-formado isso é uma realidade, né? E talvez isso tenha contribuído para começar a plantar sementes para o que ia acontecer comigo depois. Sim. Eu me lembro que teve uma fase que eu estava bem mal. Foi uma fase em que eu entrei no posto de saúde como clínica, mesmo já sendo endócrino, mesmo já sendo mestre, porque era o que tinha. Era o que tinha. E eu não queria mais dar plantão, porque aquilo estava me matando. Eu dava plantão domingo à noite e emendava com posto segunda de manhã. Eu me lembro uma vez que eu comecei a chorar do nada, porque alguém me pediu alguma coisa além daquilo que e aí aquilo me foi um sinal de alerta, e foi quando eu comecei a pesquisar sobre a questão do esgotamento. Eu falei, ou eu mudo meu plantão para sábado à noite para poder dormir domingo, ou eu saio do plantão. Porque você também não quer perder todo sábado à noite da sua vida, né? Que daí parece que nunca acaba a semana. E aí eu decidi sair do plantão, então eu acabei entrando no concurso, fiquei um tempo como concursada desse posto de saúde, e eu queria mudar para endócrino. Então, abri um outro concurso numa outra cidade. Isso fazendo entre mestrado e doutorado. Meu Deus. Acho que é uma história que é muito comum em vários colegas, Sim. né? Eu fui endocrinologista de um município próximo, né, do interior de São Paulo, junto com a prefeitura de Campinas, junto com o mestrado. Então, assim, é uma cultura... E ninguém nunca virou pra mim e falou assim, você não acha que você tá trabalhando muito? Não, as pessoas falam assim, você dá conta, você é nova, tá na hora de ralar mesmo. Não tem filho, tem essa história também, né? Sim. Não tem filhos, você aguenta, né? Você aguenta. Isso é uma questão, porque existe um preconceito com quem não... Principalmente mulher, com quem não tem filho. Total. E, inclusive, dentro da própria universidade. Tipo, os trabalhos mais, assim, de ser coordenadora de liga, né? Era tudo... Deixa com ela, Deixa que com ela não ela. tem filho. Ela dá conta. E nisso... Você querendo, né, entrar no mercado de trabalho, fazer seu nome, a gente vai aceitando sem nunca parar para refletir. Então, eu até acho que o burnout foi um prêmio, porque me fez parar para começar a olhar para certos abusos que a gente sofre. E quando a gente fala de abuso, se fala muito em relação a relacionamento, né? Mas relacionamento de trabalho é um relacionamento. O seu relacionamento com o empregador, o seu relacionamento com seus colegas, o quanto que você permite fazer mais do que os outros e ganhar menos, né? Isso é abuso também. E isso eu só fui perceber um tempo depois. Bom, continuando um pouco a história, quando eu falei para você que eu tive alguns momentos de fechamento de ciclo, eu tive a oportunidade de fazer doutorado sanduíche na Alemanha. Uau! 2014.
E Então, você já foi pra lá cansada. Eu me lembro que em 2013, eu ia pro trabalho de manhã chorando, todos os dias. Nossa, Ju! Exausta. E quando Mas isso já é um sintoma muito grave de esgotamento. Muito grave. Eu já não aguentava mais, eu tava muito cansada. E aí, eu me agarrei a essa oportunidade desse doutorado de sanduíche com unhas e dentes. Não me deram licença, eu pedi demissão de tudo, deu a louca, fui embora. Fiquei 7 meses fora. O que você foi estudar lá? No meu doutorado, eu trabalhei com a questão do intersexo. Uau! E na Alemanha, a gente estava fazendo pesquisa de marcador precoce de tumor nas biópsias das gônadas dos pacientes. Legal. Super específico, né? Uhum. Era muito legal, porque eu saía do doutorado fazendo uma coisa super específica e ia pro posto trabalhar com atenção primária. Bacana. Então, você precisa de um elástico do quem é fotógrafo sabe, né? Uma coisa é o áudio, outra coisa exato, e aí a questão também do nosso cérebro, né? Que ele tem que ficar ali com essa complacência, né? De uma hora ele tá com foco ultra ali no detalhe do detalhe do detalhe, né? E aí daqui a pouco ele tem que expandir para uma outra área de atuação, porque o médico tem isso, né? Então, uma hora ele tá num plantão de UTI. Eu, na residência, fazia muito isso, né? Eu dava plantão em UTI, e aí UTI de clínica médica, onde eu via tudo quanto era doença, e eu saía de lá muito cansada também, muitas vezes já direto para um plantão, para uma residência de neurologia, bater martelo, estudar neurônio, coisa rara, enfim. Então, doença rara, porque onde você fez, né? Você fez no hospital terciário. Isso, então a gente vai também se abusando muito, né? Muito nesse processo todo. E foi muito legal, porque esse tempo na Alemanha, eu aprendi muito com eles. O alemão, você não vê alemão mexendo em WhatsApp, Facebook durante o horário de trabalho. Ele tá lá focado. Mas deu 5 horas, largou a caneta, acabou. Eles vão curtir a vida. Ainda mais que eu fiquei lá na época de verão. Todo mundo saía do trabalho, ia pro parque caminhar, ia fazer piquenique. Eu morei numa cidade de 20 mil habitantes, então era um sonho. Uhum. E eu tinha horário na minha agenda para ler artigo, para escrever artigo. Eu tinha um horário, tudo bem, para fazer a parte da pesquisa, da imunistoquímica, mas eu tinha horário para fazer aquilo que aqui a gente tem que fazer em casa. Mas esses horários você colocava ou eles que já te apresentavam? Olha, a tua rotina vai ser assim. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O meu chefe, que era o chefe do departamento, ele tinha o horário de fazer relatório de paciente, ele tinha o horário de ler artigo. E ele falou assim, agora eu tô lendo o artigo, não posso te atender. Tinha horário de reunião. Olha. Era tudo separado. E aqui a gente lê artigo no banheiro. A gente lê artigo à noite respondendo o WhatsApp e fazendo a janta. A gente lê o paper que saiu novo, não é? É. Então, olha que interessante que você está trazendo. Tudo isso que a gente faz e que nos deixa ali com aquela obesidade mental e a gente vira multitarefas e tal, né? Porque eu tô lendo artigo, eu tô fazendo outras coisas junto com 1 trilhão de atividades. Você lá na Alemanha, então, tinha... Lá era tudo separado. E era muito interessante porque quando eu comecei a ter um horário na minha agenda para ler artigo e preparar apresentações, coisa que a gente sempre fez. Todo residente tem que preparar caso clínico e tal. Na madrugada, a gente faz um domingo à noite, morrendo de sono, caindo, piscando. Sono, exatamente. Ainda tem que performar nota classe A, né? Porque lógico. E eu tinha horário e aquilo mexeu muito comigo, muito. E eu prometi pra mim mesma que quando eu voltasse pro Brasil a coisa ia ser diferente, que eu não ia me deixar entrar naquela roda viva que eu tava de novo. Foi muito importante essa fase pra mim, porque eu comecei a ter uma outra referência. Da mesma forma em relação ao mercado de trabalho, né? Eu não tinha referência, então a gente aceita o abuso. Quando você tem uma referência, é por isso que eu acho tão importante o trabalho que você faz nas redes sociais. Uhum. Porque quando você tem referência, quando você tem uma outra coisa para olhar, você começa a olhar para a tua realidade de uma forma diferente. E ter a referência da Alemanha, não só em termos de trabalho mesmo, né? De acesso, tecnologia e tal. Mas de disciplina, de organização. De modo, de estilo de vida mesmo, de jeito de pensar. Eles são muito corretos. As pessoas, né? O alemão, ele tem um pouco de... Ainda mais depois de 7-1, né? A gente ficou com um pouco de ranço deles. Total. Mas eles são ótimos, eles são muito corretos. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante. Você vai na padaria para comprar um pão. Aí, aqui no Brasil, assim, pô, você não pode abrir o pão pra mim e botar uma fatia de mortadela que eu quero já fazer um... Não. Ele lá, o funcionário lá, ele não vai abrir o pão, porque o papel dele não é abrir o pão, é só te vender o pão.
E não adianta você insistir. Se você insistir, ele vai falar grosso com você. Ele vai falar, isso não é o meu papel. Meu papel é te vender o pão. Se você quer abrir o pão, você vai abrir na sua casa. Então, eles não permitem abuso. E isso foi algo que me chocou. Que é a coisa de pôr limites, né, Ju? Limites. E a gente tem a cultura do jeitinho. O que, por um lado, nos ajuda, né, a ter jogo de cintura para lidar com várias coisas, mas, por outro, permite que a gente vá ultrapassando limites de tudo, né? Então, na pandemia, eu acho que as pessoas começaram a ter muita consciência disso. Mas essa consciência me veio quando eu vi uma forma diferente de viver. De viver, não é nem só de trabalhar. E eu voltei muito impactada. Só que você entra aqui e você volta para o mercado de trabalho. Eu estava tendo que escrever minha tese, né, de doutorado. Eu estava tendo que, vamos assim, me recolocar no mercado depois de quase um ano sem trabalhar. E em um ano eu estava do mesmo jeito. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí que eu fui atrás de começar a cuidar da minha saúde mental. Eu fiz um processo de coaching, depois me formei coach. Que legal, você é coach também? Eu sou coach também. Uau! Fui fazer análise de perfil comportamental, enneagrama, fui estudar Theta Healing, até cristal eu estudei. Eu estudei de tudo. Como boa cientista, a gente estuda tudo. Claro. A gente testa, vê o que funciona. Vê o que funciona, o que não funciona. O que não funciona, joga fora. E nesse meio tempo foi quando, ao precisar me recolocar no mercado de trabalho e não querer mais aceitar os abusos que eu tinha, por exemplo, quando eu trabalhava para convênio em clínicas de outras pessoas, foi quando eu abri o meu consultório particular. Então, eu só abri meu consultório particular depois de ter terminado o meu doutorado. Então, eu comecei depois de muita gente. E aí tem a pressão financeira, porque meus amigos já estavam ganhando dinheiro, casa própria, e eu estava recomeçando. Com quantos anos? 11 anos de formada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 35, 36 então, na época. Gente, olha só, né? Que loucura. Uma médica com doutorado, com uma bagagem técnica de vida absurda que começa a sua vida profissional, digamos assim, profissional no sentido financeiro, com 35. E isso foi também um motivo de muito estresse, porque a gente eu voltei a dar aula, né? Então, quando eu voltei da Alemanha, eu entrei numa outra universidade particular, aquilo me garantia o aluguel de casa, e dali eu tirava dinheiro para tentar começar a virar o consultório. E aí foi quando eu comecei com o blog, depois o canal do YouTube, e aí foi quando maravilhoso. As coisas começaram a acontecer. Realmente a internet, ela abre muitas portas, né? Mas, por outro lado, é um outro emprego. Então, nesse meio tempo, eu estava lá procurando me cuidar, olhar para mim, entender por que eu estava me permitindo viver todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava começando um consultório novo, escrevendo no blog, começando um Instagram, na época que quase ninguém estava no Instagram, então foi muito legal, nesse começo, YouTube, e eu fazia isso à noite. Eu fazia isso até 10, 11 horas da noite. Diferente do alemão, você colocava isso dentro da tua rotina. E por saber que não precisava ser assim, aí você começa a ter conflito interno, que também é uma das coisas que te desgasta emocionalmente, né? E aí foi isso. Então, assim, de 2016 até agora, foi focar na minha carreira. Em paralelo à Unicamp, que eu continuei como pesquisadora voluntária do mesmo grupo. E aí continuei publicando, continuei, né, orientando residentes, e na faculdade particular, no consultório e no meu trabalho digital. Então, assim, uma loucura. Nesse meio tempo, foi quando eu comecei a querer entrar para o mercado de produtos digitais, né? Eu tentei começar em 2017, comecei a estudar, fui fazer curso de marketing, disso, daquilo, outro. Eu acho que eu tenho uma personalidade propícia ao burnout, porque como é um ascendente em gêmeos e ter muitas funções e também por ter uma cultura de que isso é normalizado para nós mulheres, né? Multitarefas. Eu fui me enfiar em um monte de coisa. Eu fui começar a estudar. Eu tentei emplacar um curso, não deu certo. Aí tentei outro. A gente vai quebrando a cabeça até que a coisa começou a dar certo. E a pandemia me ajudou muito nesse sentido. Então, a pandemia fez com que muita gente migrasse para o digital de forma mais rápida do que aconteceria se a gente não tivesse tido isso. Eu comecei no início da pandemia. Eu comecei justamente em janeiro de 2020. Mas foi uma época importante para você ter começado, ainda mais pro tema que você traz pro pessoal, né? Com certeza. Isso me ajudou. Mas, por outro lado, eu comecei a trabalhar muito de casa. E eu comecei a perceber que os meus limites da casa, que era o último que me restava, também não estavam lá. E como a coisa começou realmente a dar certo,
Aí foi quando eu resolvi abrir a minha escola de cursos, e aí saí da universidade, porque eu queria fazer do meu jeito, porque eu queria trabalhar os temas que eu queria e não o que estava na grade. E a gente já conversou aqui, né? Eu trabalho com saúde trans, eu trabalho com antigordofobia, a gente vai começar a trabalhar com neurodiversidades por conta da psicóloga do meu grupo. Então, eu quero trazer temas para os profissionais de saúde que a gente não tem oportunidade de estudar na graduação. Tanto que no meu doutorado e no meu mestrado eu trabalhei com intersexo, quer dizer, eu sempre tô indo eu gosto de trabalhar com grupos minorizados, eu gosto de trabalhar com uma saúde que não é focada na elite. Isso eu sempre gostei. E na minha escola eu posso fazer isso. Na minha clínica, no meu consultório, eu posso atender quem eu quiser. Ninguém vai me dizer quem eu posso atender ou não. Eu atendo pessoas trans, eu atendo de tudo lá. Não tem preconceito de nada. Que incrível. Pois é. E aí, ter começado a, vamos dizer assim, bombar no digital me ajudou a botar esse sonho. Só que no momento em que você abre uma empresa, aí eu comecei a mudar muito a minha forma de trabalhar. Eu tive que aprender a ser empresária, e mais curso, e mais consultoria, mentoria, disso, daquilo, outro. E isso foi, na verdade, eu botei a minha empresa para o público em fevereiro de 2022. Tem mais ou menos um ano e só fazendo um parêntese, né? Ju, eu também passei um processo parecido com o seu. Como é difícil a gente empreender na medicina, né? Porque nós temos uma formação nula nesse aspecto. Só técnica. A gente não sabe absolutamente nada. A gente sai da faculdade, da residência. É assim, ó, toma aqui o teu CRM, teu carimbo e se vira e vai ser feliz. E aí você abre um consultório muitas vezes, você não sabe nada sobre contratação de uma secretária, sobre como abrir o CNPJ, sobre qual a melhor forma de tributação, sobre vendas, sobre marketing, sobre o que é importante ter num treinamento de equipe, sobre liderança, sobre gestão, você não sabe nada. É 0 vezes 0. E aí, nós que temos talvez aí uma visão um pouquinho diferente, a gente tem que ir atrás de toda essa formação por conta, lidando com um momento então em que você já está na atuação profissional, então no nosso caso médica, e a gente começa a fazer, então, um monte de curso. Eu também passei por essa saga, né? De fazer cursos, de fazer 1000 mentorias, de ler muitos livros. E até hoje eu estou ainda nessa busca. Então, isso também eu acho que é uma coisa que estressa muito a gente, estressa, né? Muito. Porque é aquilo que a gente está falando de compartimentalizar o cérebro, né? Então, uma hora você está gestora, outra hora você tá RH, outra hora você tá médica, outra hora você tá professora, tirando dúvida de aluno. Outra hora você tem que lavar roupa, porque afinal de contas, né, ela não vai se lavar sozinha. No meu caso, uma hora você tá mãe, numa hora você tá filha, porque minha mãe é doente, outra hora você tá esposa, e é uma loucura. É uma loucura. E aí, por isso que eu comentei com você, né, que o meu pior burnout foi em dezembro do ano passado, porque eu acho que depois de uma história laboral dessas, no momento em que eu resolvi empreender e abrir 2 empresas ao mesmo tempo, mesmo já tendo estudado e tudo mais, uma coisa é você ir lá fazer uma formação, um curso. Outra coisa é na hora da prática, começa a aparecer problema, você não sabe para quem perguntar. É muito complicado. E, assim, por um lado, eu estava muito feliz porque eu estava realizando um sonho. Estou, né? E por outro, eu me vi diante de muitos desafios. Então, por exemplo, o meu canal do YouTube, ele todo segunda-feira tinha vídeo. Ano passado, foi um caos, porque eu fiquei várias semanas sem postar, eu fiquei um tempão sem mexer com o Instagram. Por quê? Porque não dava tempo, eu não tinha energia, não tinha forças. Uhum. E nesse meio tempo, aquilo que você falou, né? A gente não é formado para abrir uma empresa, a gente nunca estudou sobre isso. Eu tinha uma reserva financeira que eu investi na empresa, e de repente esse dinheiro foi embora, porque é muito mais caro do que a gente imagina. Do que a gente pensa, né? Muito mais caro. E nesse meio tempo, você exausta, você exercendo 1 milhão de papéis, no meu caso, por exemplo, a minha pessoa física ficou de lado. E aí foi quando eu comecei a entrar num buraco financeiro da pessoa física, logo eu, que sempre fui toda certinha, planilha, nananã. Então não é sobre não saber. Eu não dava conta. Eu não dava conta de ligar para operadora de internet para rever meu plano, para ver se eu não pagava mais barato. Eu não dava conta. Eu esquecia de pagar a conta e quando eu via tinha passado 3 meses. Então, assim,
esse tipo de coisa nunca tinha acontecido comigo. E quando eu comecei a compartilhar, quando eu comecei a melhorar e decidi começar a compartilhar essa parte da minha história, né, que foi a questão financeira nas redes sociais, muita gente veio me oferecer ajuda, que eu achei muito legal. Mas o pior de tudo não é você não saber, porque quando você não sabe, tá tudo certo. É só aprender. Mas quando você sabe e não dá conta, vem a culpa, vem a autocrítica, o autojulgamento. E isso só é um ciclo vicioso de piorar as coisas, Mas né? era por causa do esgotamento. Você não dava conta porque era muita coisa nessa cabeça, Muita né? coisa. E é isso, o esgotamento ele te leva a ter atitudes de coisas que você não faria se você não tivesse esgotada. Exatamente. E quando foi em dezembro que eu entrei de férias, eu fiquei uma semana dormindo 14, 16 horas por dia e sem conseguir levantar do sofá. E nessa época eu comecei a ler um livro, que é o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, em que ela descreve os sintomas dela. E eu comecei a me identificar, eu falei, meu Deus, eu tô em burnout de novo. Eu já tinha prometido pra mim mesma que eu não ia deixar isso acontecer. Nanana. Bom, eu falei, quer saber? Agora as coisas têm que ser diferentes. Então, eu comecei a mudar muitas coisas esse ano. Uma das decisões que eu tomei foi de sair da universidade. Então, eu me desliguei da Unicamp, me desliguei da faculdade particular que eu dava aula. Comecei a focar mais na minha empresa. Comecei a tentar separar mais os horários. Voltar para o exercício, E meditar. como é difícil fazer escolhas, né? Muito difícil. Isso tem tudo a ver com o livro Essencialismo, né? Que é uma bíblia, o né? nosso favorito. Nosso favorito para quem não quer ter burnout ou quer pegar o caminho de volta, né? Pegar a estrada de volta. Mas a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa falar não. E muitas vezes falar não para coisas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente fez a vida toda. E tem que falar, olha, esse ciclo aqui se encerra, né? Eu também, Ju, eu já precisei em muitos momentos da vida sair, eu também dava aula, não tive uma história universitária como a sua, mas também dei aula em faculdade, adorava os meus alunos. Eu também eu era concursada no servidor público do Estado e precisei pedir a baixa, a saída, exoneração, né, que fala. Eu já fui chefe de um serviço de neurologia que eu amava, que eu ajudei a construir em São Bernardo do Campo. A gente começou do zero e no final era um serviço de neuro que eu tinha. Depois de 11 anos de história naquele serviço, eram 3 hospitais, né? E eu coordenava tudo, eu fui né, crescendo assim lá dentro e acabou que no final eu coordenava tudo. Eu tinha médicos residentes de clínica médica, residentes de neurologia, tudo começando do zero, tá? A gente fez parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, a gente fez tudo. Aí eu consegui ter plantonista de neurologia 24 horas, Uau. que a gente sabe que só tem em raríssimos hospitais públicos. Uhum. Era um serviço do SUS, tá? Eu era funcionária da Secretaria de Saúde. Que mais que a gente tinha? A gente tinha médico diarista para dar conduta horizontal nos casos e tinha eu como chefe, né, coordenadora ali para também dar esse olhar de liderança ali da equipe toda. Aí com isso a gente implantou linha de cuidado do AVC. A minha tese de mestrado foi sobre isso, foi a linha de cuidado do AVC no município. Então, eu treinei atenção pré-hospitalar, hospitalar, pós-hospitalar. Então, aquilo para mim era uma paixão. Eu imaginava que eu sairia de qualquer lugar, menos daquilo, né? Daquele trabalho, que foi incrível e até hoje salva muitas vidas. Eu tenho um baita orgulho da herança ali que eu deixei. Mas chegou um momento que eu tive que olhar para aquilo e falar... Chega, não dá mais, acabou, ponto final, bacana, maravilha, mas não cabe mais na minha rotina, na minha vida. E é muito difícil fazer escolhas, né? É muito difícil. É aquilo que você falou, né? Escolher, tirar da vida o que é ruim é fácil. Difícil é você falar não pro que é bom, para poder falar sim pro que é essencial, que é o que ele fala no livro. Esse livro, Essencialismo, tem sido minha bíblia desde 2017, quando a minha ex-orientadora do doutorado me deu de presente, num dos meus episódios. Eu tento ler uma vez por ano. Ano passado eu não consegui ler, mas aí no fim do ano eu fui e li de novo. Cada vez que a gente lê um livro, a gente mudou. Então o livro também é diferente, né? É muito legal. Pega uma palavra diferente, né? Uma coisa que estava fora de contexto, que passa a ter contexto na sua vida pelo que você está vivendo naquele
momento. E aí é isso. Então, assim, eu acho que, concluindo a história, né? A gente se conectou por conta de quando eu decidi fazer 1 ano sem compras. Mas não só para juntar dinheiro, mas para rever todos os consumos e para trazer presença para a questão não só do consumo de bens e itens, mas do consumo de tempo de tela, do consumo de alimentos, porque apesar de eu ser endocrinologista, ser vegana, me alimento muito bem, eu estava indo muito para os congelados. É fit, mas é congelado e não é saudável. O ideal é você preparar a sua própria comida. Só que nisso que você compra o congelado é mais caro e vai indo. Então, o resumo, sem ter sido nenhum resumo, né? Porque eu tô aqui há um tempão falando. Mas o resumo da história é essa. E aí, hoje eu tô nesse momento, assim, de aos pouquinhos tentar compartilhar. E uma coisa que é muito interessante é que eu sou docente há muito tempo, eu tô nas redes há muito tempo, mas sempre falando de coisas técnicas. E também foi um desafio começar a falar sobre mim. Tá sendo um desafio aqui. Falar da Juliana Gabriel. A pessoa por trás da médica, da professora, da dona da empresa, etc. É um desafio, mas eu comecei a receber tanta mensagem, porque como eu tenho muitos ex-alunos, tem muitos médicos me seguindo, né, no Instagram, e eu tenho pessoas de outras áreas também e tudo mais. Quando eu fiz o vídeo do burnout, que foi, afinal, como você me conheceu... Aquele vídeo é maravilhoso. Deixa o link pra gente. A gente consegue deixar o link no YouTube do vídeo da Ju, contando da história e contando que ela ia ficar 1 ano, ou você já tinha ficado 1 ano sem consumo? Não, eu comecei em janeiro. Foi quando você começou, né? Tô na metade. Ah, você tá na metade. Eu estou vivendo isso. E como é que tá sendo, Ju? Tá sendo muito legal, porque tá me obrigando a olhar pra coisas que eu não estava tendo tempo de olhar. Então, assim... Como que é, assim, na prática? O que você deixa de comprar? Eu fiz, na verdade, foi um outro livro que me inspirou, né? E, na verdade, cada um pode fazer do jeito que quiser, mas eu optei por fazer tudo que é extra. Então, roupa, acessório, até suplemento. Eu não preciso ficar comprando proteína vegana toda hora, porque, a não ser nas fases que eu realmente precise, né? Enfim, tudo que não é essencial é lista do proibido. Eu só posso comprar quando acabar ou quebrar, né? Itens de substituição, comida, óbvio. Cursos e livros que eu sou viciada, eu também cortei. Eu só me permiti comprar se tivesse relacionado ao tema burnout, essencialismo, etc. Tá. E presente, eu me permiti comprar. O resto, não. Presente pra alguém? Pra alguém, tá. Porque, né? Sim, você vai no aniversário. Exatamente. Às vezes a gente não tem muito como fugir. Mas mesmo assim você deve ter restringido um pouco o valor, assim, que você gasta, tá. E a partir daí, eu comecei a colocar em ordem minhas finanças. Nos primeiros meses foi muito fácil, porque eu tinha muita coisa em casa ainda. Eu sempre fui daquela que... Eu não sou muito consumista, eu não sou uma pessoa que toda semana tem que ir comprar uma blusinha. Mas eu sou daquela que chega no mercado e fala assim, compre 2 e leve 3. Eu falei, nossa, vou comprar. Vale a pena. Vale a pena, só que eu não uso muito daquilo e aquilo fica... Às vezes estraga e você tá ali e às vezes você vai e compra de novo e tinha ainda porque tinha sobrado do 3 que você comprou da outra vez. Então essa falta de controle que eu comecei a olhar. Então assim, nos primeiros 3 meses foi muito tranquilo porque tinha tudo em casa. Tá. E aí quando começa a acabar é que você começa a se colocar à prova, né? Então foi a partir de abril que eu tive que voltar a comprar certas coisas que estavam acabando, shampoo, nananã. E aí você começa a se pegar naquela coisa inconsciente de... eu vim comprar um shampoo. Nossa, mas tá uma promoção com um condicionador junto. Olha o demaquilante, olha não sei o quê. E aí quando você vê, você foi lá pra gastar R$10, você gastou 100. Sim. É muito assim. E isso tem me obrigado. Então, o fato de eu ter feito uma promessa e ter colocado isso público pras pessoas, no Instagram, um monte de gente vindo falar comigo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aquilo te policia. Então tá sendo muito legal. Por quê? Porque agora, no meio do ano, está sendo uma fase de muito trabalho em que... E aí, uma coisa até que depois eu queria te perguntar, e se você puder falar um pouco, da questão do sintoma residual. Porque o burnout, parece que você nunca sai completamente dele, né? Você sempre fica mais predisposto. E eu comecei a me perceber de novo. E quando eu comecei a me perceber de novo em burnout, entre maio e junho,
eu comecei a perceber que foi quando eu comprei mais comida congelada, foi quando eu passei a não controlar tanto quanto eu estava gastando no mercado, tudo dentro da lista do permitido. Sim. Mas não estava sendo do jeito consciente que eu queria fazer. Uhum. Isso, inclusive, eu até também coloquei em vídeo e tudo mais. Tá sendo sincera sobre a minha pessoa na internet tem sido um grande desafio. Mas eu acho que tudo vai vir de aprendizado. E é uma forma de autoconhecimento também. E o mais interessante é ver o quanto de gente vem falar comigo, dizendo que se identifica, principalmente colegas, em relação a não conseguir controlar o dinheiro. A pessoa trabalha pra caramba, ganha muito bem, não tem R$1 na conta, não sabe pra onde tá saindo. Os médicos têm esse comportamento em relação ao dinheiro, né? Você tem toda a razão. E antes de falar de sintoma residual, que eu acho que é um tema bem legal para tocar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. O que te fez, assim, porque alguém em burnout tem muitas atitudes a tomar, muitas coisas a fazer, muitas, né? Então, olha, agora eu vou começar. Muita gente fala, não, agora eu vou começar a fazer uma atividade física 6 vezes por semana. Agora eu vou entrar na dieta da restrição máxima do açúcar. Agora eu vou, sei lá, vou mudar para um lugar. O que te fez optar por essa questão financeira, assim? Por que foi algo. Foi algo que você já tinha aprendido, já tinha estudado, algo que alguém te falou? Porque esse comportamento de não compra não é comum, ainda mais para uma médica que hoje em dia tem uma remuneração razoável. Quer dizer, então, o que te motivou a essa coisa de não vou mais consumir? Eu já estava com vontade de fazer, desde que eu me tornei vegana, o veganismo ele traz muito essa consciência em relação a lixo, a meio ambiente, a consumo. Eu sou filha de professora de geografia. Ok, tá. Então isso já era um desejo que eu tinha, mas eu nunca tinha parado para olhar para isso. Uhum. E quando eu me vi no buraco financeiro, eu falei... E uma amiga tinha feito alguns anos atrás, aquilo super me inspirou. Eu falei, um dia ainda vou fazer, ficar um tempo sem comprar. Mas aquela coisa, né? Como eu não sou aquela pessoa consumista clássica, que vai toda semana comprar uma blusinha, eu não me percebia como consumista. Mas quem compra 3 para pagar 2 é consumista, se for para pensar, né? E, enfim, eu decidi fazer por vários motivos. Então, foi a questão financeira, foi eu ter chegado no fim do ano, depois de passar uma semana dormindo não sei quantas mil horas, que eu comecei a ter energia de novo. Eu fui ver minha conta, falei, gente, não é possível, eu trabalho sem parar e eu não tenho dinheiro na conta. Eu não vou conseguir viajar no Réveillon, vou ter que ficar em casa. Então, vamos olhar para o que está acontecendo. E aí, eu fui olhar, fui fazer planilha. Eu falei, eu acho que a hora é agora, de ficar um ano sem comprar. Tem outras coisas que também dá para economizar. E eu tô tentando fazer isso. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, senão a gente enlouquece. Sim, com certeza. Então, eu optei pelas compras porque tem a ver com valores que eu já acredito, né? Legal. Essa questão do excesso de lixo. Quando você começa a estudar essas coisas, isso tem impacto na saúde. Pode parecer que não, mas o médico ele precisa ter consciência do que a prescrição dele está gerando lixo. Eu fui no consultório da minha ginecologista, tinha lá sei lá, algo assim de decoração. Tá. Que tinha 5 anos de contracepção. Aí, um DIU, não sei quantas injeções, não sei quantas cartelas de anticoncepcional. Aí tinha a quantidade de embalagem de cada um. Nossa! A gente tá o tempo inteiro se relacionando com o meio ambiente. E o meio ambiente não saudável impacta na nossa saúde. Sim, claro. Disruptores endócrinos é uma coisa que eu estudo, essa questão dos químicos, do próprio lixo, ar, né, para quem trabalha com doenças respiratórias, a própria questão da neuro, né, quer dizer, esses químicos, eles vão agir no nosso cérebro. Então, assim... Os nossos neurônios, os nervos periféricos, com certeza. Tudo. E aí eu falei, por que não? Já me tornei vegana, sempre quis dar uma reduzida no lixo. Parar de consumir é uma forma de ajudar nesse sentido também. Então, você começa a colocar outras motivações que não só o dinheiro. Porque se fosse só dinheiro, depois de 3, 4 meses, a gente ia desistir. Relaxa, né? Não é só sobre dinheiro. Também é sobre dinheiro, mas é sobre valores, é sobre construir um comportamento com mais presença. Legal. Em tudo, né? No consumo, em como eu me relaciono com o dinheiro, com os meus objetos, com o planeta, com tudo. E
a sensação de estar contribuindo de alguma maneira também. Então isso motiva e faz a gente não desistir no meio do caminho. Menina, que história incrível, adorei a tua decisão, E foi isso que nos conectou, né? Eu assisti esse vídeo, achei incrível e mandei um direct pra Ju, falei, Juliana, mulher, vamos se conversar, tem tudo a ver com o que você tá falando, o que você tá passando e tal, enfim. E sobre a questão residual aí que você trouxe, né? Você tem toda a razão, né? Uma vez que alguém já teve burnout, essa pessoa tem um risco muito maior de ter outros episódios, né? É muito comum essa recorrência. Isso acontece por diversas razões, tá? Primeiro porque quem já teve burnout geralmente é alguém que, sem a questão de culpabilizar ninguém, tá? Mas essa pessoa já tem um comportamento de excessos, né? E de faltas de limite. Então, se é um profissional autônomo, como nós, o empresário, ele excede a carga horária, ele quer trabalhar sempre um pouco mais às vezes, para ter mais ou para ajudar mais pessoas, seja por qualquer objetivo final. Se é uma pessoa que tem um emprego e que tem um chefe, que tem muita gente com burnout nessa situação, acaba sendo porque não consegue estabelecer os limites e muitas vezes também se deixa ser assediado, se deixa ser abusado, se deixa, né, não estabelece os limites ali na hora do excesso. Então, por isso que eu falo que a terapia é tão importante no burnout, para que você entenda quais foram os comportamentos e gatilhos que te levaram até aquele momento. E, de alguma forma, procure sempre estar de olho para não retornar a esse processo. Mas o burnout é uma doença crônica. Você tem ali, ele alivia, né? Mas se você não tomar cuidado, ele volta. Então, você baixou a guarda porque, nossa, apareceu um projeto incrível, olha aqui, nossa, a Ana me convidou, vamos gravar um podcast juntas, olha que incrível, então eu vou uma vez por semana para São Paulo e tal. Pronto, baixou a guarda, ele vem, é um lobo mau que vai ficando ali na tua orelha, na tua jugular, entendeu? Uhum. Assim como eu tenho o síndrome do pânico, tá? Eu tenho um transtorno de ansiedade. Quando eu baixo a guarda, eu trabalho demais, eu não durmo direito, eu tô muito preocupada com alguma coisa, eu tô sei lá o quê, eu tenho crise de pânico. Eu tenho pânico. E aí eu preciso retomar o tratamento, voltar, aprofundar mais, ajustar a medicação, acertar a terapia e tal, não sei o quê, caprichar na atividade física, na meditação, na alimentação. E é isso. Eu vou aumentando meu nível de estresse, eu já percebi isso também, Ju. Vou aumentando meu nível de estresse. Eu falei isso a semana passada no story. Eu estava no sítio, que é onde eu me enfio quando eu preciso pausar e desconectar do planeta, fazer meu detox digital. Lá até pouco tempo atrás não pegava internet, era maravilhoso. Agora colocaram um Wi-Fi maldito lá, mas enfim. E aí, maldito porque eu não consigo falar não pro Wi-Fi, então eu ainda pego lá de vez em quando, muito menos, claro, mas umas 3 vezes por dia eu pego para fazer uma foto, olhar o Instagram e olhar um pouquinho o WhatsApp para ver se tá tudo bem por aqui. Mas assim, eu tô mais estressada que nem eu tava esses dias, eu começo a comer besteira, eu começo a dormir pior, eu começo a ficar irritada, brigo mais com as pessoas. Opa, peraí, que coisa é essa? Que comportamento é esse? Então, é isso, cada um tem ali um ponto fraco, entre aspas, e esse comportamento ele vai sendo alimentado pelo meio externo, e a gente tem que estar sempre, sempre, sempre alerta. Além disso, eu acredito muito que isso é uma teoria minha, a gente precisaria estudar. Eu acredito muito que como o nosso corpo, o nosso cérebro ele se acostumou com a coisa de um biofeedback ali, de liberação extrema de cortisol, de adrenalina e tal, eu acho que é mais fácil retomar isso, essa espiral maluquinha ali, do que alguém que nunca teve, sabe? Então, eu acho que a gente fica mais suscetível. Além do que, obviamente, eu tenho já lá alterações no meu cérebro, hipocampo, córtex pré-frontal e tal, que já foram lesionados na hora do burnout e que é o primeiro estímulo
ele cai de novo. Por exemplo, no meu caso, pânico, ansiedade, o meu caso é a amígdala, o meu problema é a amígdala. Então, a minha amígdala, ela é hiperativada pelo meu sistema nervoso simpático, né? Na hora da crise de pânico. Então, às vezes, pode ser que, sei lá, que entra aqui um bandido, por exemplo, que para cada um de vocês, né, uma vai chorar, outra vai fazer xixi na calça, eu vou ter uma crise de pânico com toda certeza. E eu tô tranquila de pânico, eu tô ótima, tô medicada, tô fazendo minhas coisinhas e tal, mas com certeza eu vou ter. Porque essa adrenalina, ela chega na minha amígdala com uma velocidade absurda, né? Então é o meu ponto fraco, é a minha diabetes, né? E foi muito interessante você ter falado isso. Enquanto você estava contando um pouco da sua história, para mim, o que mudou esse ano em relação às outras vezes que eu tive burnout é que eu entendi que é uma doença crônica. E eu aceitei o meu diagnóstico. E eu acho que a aceitação é o caminho para a cura. Porque até então eu achava que era algo pontual, que tinha vindo de uma situação extrema que estava alheia à minha vontade. Eu tenho que passar por isso mesmo, porque mestrado é assim mesmo, porque doutorado é assim mesmo. E dessa vez não. Dessa vez eu tô numa fase da minha vida em que eu tô seguindo os meus sonhos, eu tô fazendo o que eu quero, eu não tenho mais patrão, eu sou o patrão. O que também é uma questão, né? Mas e aí, por que eu entrei em burnout de novo? Por que eu me vi trabalhando todo sábado e domingo durante 3 meses sem parar de novo? E aí eu falei, gente, eu preciso aceitar que é uma condição crônica. E eu sou uma pessoa que trabalha com pessoas com condições crônicas, né? Diabetes, hipotiroidismo, dar um diagnóstico de até o câncer. Eu trabalho no hospital de câncer infantil ainda, é o último hospital em que eu ainda não saí. E as pessoas têm muita dificuldade de aceitar condições crônicas porque parece que está limitando e te tirando a liberdade, né? Limitando a sua vida, limitando a forma como você vive, come, etc. Mas para mim, aceitação é liberdade. Porque a partir do momento que você aceita, você cuida. E se você não aceita, assim, você não quer olhar para aquilo, né? Principalmente uma doença crônica mental, né? Exato. E eu tinha muita culpa de me sentir cansada. Então, assim, há algum tempo atrás, eu fiz uma formação chamada Medical Coaching. Depois da minha formação em coaching, essa é uma formação internacional, era voltada para o lidar com o adoecer. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em termos de olhar para a medicina de uma outra maneira e de um outro lugar. E nessa formação eu aprendi o conceito de a teoria da colher, não sei se você já ouviu falar, Não. né? Que é a questão das doenças invisíveis. Então, quando você tem uma doença invisível, por exemplo, uma doença neurológica, por exemplo, um diabetes, porque a pessoa olha para a pessoa está ali, plena, bela, você não vê. Quando a pessoa tem alguma coisa visível, que seja uma inflamação, uma febre, alguma alteração física, até as outras pessoas têm mais solidariedade, né? Mas quando você tem uma condição invisível, por exemplo, a síndrome do pânico que você acabou de falar, por exemplo, o meu burnout, ela teve uma moça portadora de lúpus que escreveu isso num blog, isso virou estudo para, enfim, vários terapeutas e acabou viralizando e cunhou esse termo de terapia da colher. Ela estava com uma amiga almoçando, a amiga perguntou para ela como é viver com lúpus. Ela falou assim, você que não tem uma doença crônica, todo dia acorda com uma quantidade de colheres, vamos dizer que cada colher é uma cota de energia. Você acorda com uma quantidade de colheres que é quase infinita, você vai fazer as suas coisas até o fim do dia e você ainda vai ter umas colheres sobrando. Tem dia que eu acordo com 3 colheres, tem dia que eu acordo com 10 colheres, tem dia que eu acordo com 100. Mas para cada coisa que a gente faz, a gente gasta uma cota de energia. Então, levantar da cama, escovar os dentes, pensar em que roupa você vai vestir e assim sucessivamente. Então, tem dias que chega na hora do almoço, eu já estou exausta e eu preciso parar e eu preciso me desconectar um pouco. E a partir daí, a gente começou a fazer discussões em relação a isso, né? Porque, por exemplo, a pessoa com diabetes, a pessoa tem fadiga crônica. E a gente muitas vezes exige ou espera que aquela pessoa funcione como se nada tivesse acontecendo. Quem tem hipotiroidismo descompensado, a pessoa não consegue levantar da cama e ninguém aceita. Eu não aceitava que eu estava cansada. Eu não posso estar cansada, eu tenho que fazer tal coisa, eu tô devendo responder o e-mail daquele paciente, eu tô... Não. Então, assim, eu não me permitia descansar quando eu estava cansada. Porque eu não aceitava a minha doença, porque eu não entendia que tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá, e no dia que você tá bem, você quer compensar o dia que você não tá e quer fazer dobrado. E esse é um aprendizado que eu ainda tô em processo, mas
e me entender como uma pessoa portadora de uma condição crônica, principalmente eu que lido com pessoas portadoras de condições crônicas desde que me formei, né? Tá me ajudando muito. Então, é liberdade, não é privação de liberdade você ter uma condição. Uhum. É liberdade você aceitar essa condição, porque daí você consegue se cuidar, né? Que lindo! Eu acho que depois dessa mensagem, meu Deus do céu, né? Que lindo tudo isso que você falou, Ju. Que lindo. Eu queria te presentear com o meu livro, que fala de condições crônicas, inclusive sobre a minha história. Eu escrevi um livro justamente depois da pandemia que fala, né? E agora, como ficam nossas emoções após a pandemia? Tá aqui, eu falo de ansiedade, eu falo de depressão, eu falo Que de linda. burnout, eu falo de muita coisa e falo um pouquinho da minha história. Então, eu vou com muito amar carinho, ler. espero que você goste. E, Ju, eu queria te agradecer muito pela tua presença, queria que você deixasse uma mensagem final pra gente, onde as pessoas te encontram, porque eu acho que esse episódio foi tão incrível. Eu estava aqui anotando alguns trechos interessantes para mandar para as meninas da produtora da 716 fazerem os cortes, mas não vai dar conta não, gente, porque a gente geralmente tem uma cota de cortes, mas eu anotei 20 vezes mais, elas vão me matar, de tanta coisa interessante que a gente falou. Mas, enfim, deixa aqui pra gente alguma mensagem, onde as pessoas te encontram. Eu tô no Instagram como DRA. de doutora, né? Doutora.Juliana Gabriel. Tem o Instagram da minha empresa, né? Que é a Tribo, com o tribo.education, que é a escola de cursos para profissionais de saúde. E a tribo.saúde, que é a clínica multiprofissional. No YouTube, como Endocrinologia para Todos, é o nome do canal. E de mensagem final, eu queria deixar que é pra gente se permitir, todos nós, principalmente os cuidadores, né? Se permitirem ser cuidados também. Se permitir tirar um tempo da sua vida para si, para se olhar, para se ouvir o que o corpo tá falando, para se cuidar mesmo. E mais do que isso, eu tô num processo de tentar me libertar do tenho que, né? E eu espero que as pessoas que ouviram esse episódio também tenham gostado e também reflitam sobre isso, se fizer sentido para cada um, é claro. E entender o que de verdade a gente tem, né? O que é essencial pra gente. Então, eu acho que é isso. Meu Deus, que episódio maravilhoso. Obrigada, Ju. Foi incrível, incrível, incrível. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilha com o maior número de pessoas, porque a mensagem da Juliana é uma mensagem muito forte, muito poderosa, profunda, e eu tenho certeza que você curtiu. Obrigada pelo teu tempo e eu te espero no próximo episódio.